CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Se tem alguém chegando à casa pela primeira vez, que essa seja a primeira de muitas vezes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem através da internet nos nossos canais do Facebook e do Instagram. Que o nosso mestre e amigo Jesus nos abençoe e abençoe a todos nós. Vamos dar alguns avisos aqui da casa. Vamos iniciar pelo nosso grupo de estudos, convidando a todos que venham fazer parte do estudo da nossa casa. Então, nós temos estudo aqui todos os dias. Sempre na manhã, na tarde, à noite. E nós temos toda a codificação de Kardec. Nós estamos estudando também livros de André Luiz, Leon Denis, Dona Ivone Pereira. E é sempre bom a gente estudar, porque eu repito isso toda semana, quase toda semana, sempre que eu estou aqui na direção, mas é porque realmente é através do estudo que a gente aprende a lidar com essas dificuldades, e que não são poucas, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, são muitas as dificuldades. A gente está num planeta de prova e expiação, então as coisas vão ficando bem complicadas, e se a gente não tem um entendimento melhor dos porquês de todas essas situações que a gente vem passando, que a gente vem vendo, fica muito complicado mesmo a gente aceitar, às vezes, até certas situações que a gente vê com os nossos irmãos, com a gente mesmo. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje quem vai fazer o estudo é a Tereza. Deixa eu pegar o Evangelho aqui, porque eu não peguei. E nós vamos dar continuidade. Qual é o teu estudo hoje, Tereza? É o capítulo? Então, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o capítulo que a Tereza vai... O item que a Tereza vai falar para a gente hoje é o item 7 e 8. Obrigada, Tereza. O sacrifício mais agradável a Deus. E a Silvana vai fazer, no momento do passe, o resumo do estudo que eu vou ler para vocês também, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, é um livro muito bom de estudo, que é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É um livro muito bom. Então, a gente faz a leitura e depois, na sustentação do passe, a Silvana faz um resumo, né? Então, agora a gente vou continuar os avisos. A livraria daqui a pouco vai funcionar. Eu acho que o Omar já chegou. Então, se vocês puderem conhecer, a livraria está com uma diversidade... já chegou. Ele está com uma diversidade muito grande de títulos espíritas. A nossa obra social, Antônio de Aquino. Olha, ele está me avisando aqui que tem promoção. Depois vocês façam uma visitinha lá na nossa livraria, tudo tão arrumadinho, tudo tão bonitinho. A nossa cantina está funcionando lá atrás. E tem umas empadinhas, um docinho, um bolo de chocolate maravilhoso, doce de abóbora. Isso foi o que eu vi, né? Então,
E isso tudo, gente, é revertido, a renda, o que é arrecadado, tanto na cantina, na livraria, no bazar, é revertido para a nossa casa, para a nossa obra social, para manter a nossa casa também, né? Ajuda sempre a pagar uma conta de luz, sempre toda ajuda é bem-vinda. A gente tem o atendimento fraterno, que acontece sempre depois da nossa reunião de estudos, e a gente pede a quem precisar conversar depois com o médico, com o trabalhador da casa, depois que terminar o estudo, é só continuar sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientar melhor. E o atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer aos nossos irmãos que chegam à casa, buscando exatamente resposta para essas aflições, para as dificuldades. E o atendimento fraterno é uma conversa sempre com base nos princípios do Evangelho e da doutrina espírita. Então, se algum de vocês estiver interessado, é só depois permanecer sentadinho, que normalmente eu ou um outro trabalhador da casa vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. A gente também pede, por favor, que quem precisar, que às vezes a gente tem a necessidade de atender o celular, que atenda lá, depois daquela portinha lá de alumínio. Se for emergência, gente. Se não for, a gente pede a vocês que desliguem ou que possam pôr no modo vibra, para que na hora do estudo, não atrapalhe. Né? Porque a gente sempre, o celular tocou, não tem jeito. A gente vai prestar atenção naquele toque, vai perder a concentração, vai atrapalhar o estudo da Tereza. Então, como a gente não quer que nada disso aconteça, que a Tereza não perca o fio da meada, porque não tem jeito, gente. O celular tocou, todo mundo vai prestar atenção onde está tocando aquele celular, e aí fica muito complicado. Né? A parte de trás, depois da escada, a gente pede sempre para quem está saindo do tratamento. Então, a gente pede que quem não passou na sala do tratamento, que sente nas cadeiras da frente, porque os médiuns já sabem que quem está sentado naquela parte de trás já recebeu o passe, né, para que não aconteça de chegar e depois ficar sem receber o passe. Eu vou dar início à nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Que é o capítulo 76, que tem como título Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo,
simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda a parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Vamos agora fazer a nossa oração para dar início ao nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade que aqui se encontra desde cedo preparando esse ambiente para nos receber e nos receber com muito amor. Pedimos a esses espíritos amorosos, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar, Antônio de Aquino e a todos esses queridos que se encontram aqui. Pedimos para que eles possam iluminar a nossa companheira Teresa, a Silvana, para que elas possam fazer o estudo, mas que esse estudo penetre em nossos corações, seja a sementinha plantada e que essa semente possa frutificar em nossa vida. E que assim pedimos a esses espíritos, a Jesus, mas principalmente ao nosso Pai Maior, a permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Você quer que leia o item, Teresa? 7. Eu vou ler o item número 7, para que a Teresa possa dar continuidade no estudo para a gente. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Bom estudo, Teresa. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É um prazer voltar a casa. Hoje falando de um assunto tão forte, que é o sacrifício mais agradável a Deus, que na verdade, tá bom? Que na verdade é o perdão, é a nossa... Sim. É a nossa reconciliação com o nosso adversário. E num dia que é celebrado mundialmente o Dia do Amigo. Então, são paradoxos, um estudo sobre o inimigo, o adversário, que são palavras fortes, mas que caiu exatamente no Dia do Amigo. Então, é para a gente pensar nessas coisas que podem parecer banais, mas o acaso não existe.
Então, ela leu a primeira parte, o item 7. Eu vou ler a segunda parte, para que a gente possa acompanhar o raciocínio do estudo. O item 8 diz assim: quando Jesus disse: Ide-vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado aos outros e que, se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com o uso daquela época. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Amor é o que a gente entende pelas palavras do Cristo, mas palavras estas que eram com termos fortes. Sacrifício mais agradável a Deus, reconciliação, ressentimento. Quem tem ressentimento é porque tem sentimentos não bons, na sua grande maioria. O ressentir nos faz ver que nós sentimos uma situação, primeiramente, que não foi agradável, porque senão Jesus não pediria que nós fôssemos somente ao pé do altar depois que nos reconciliássemos com o nosso adversário. Então, o nosso estudo basicamente vai tratar de inimigos, adversários, que são palavras muito usadas no Evangelho e muito fortes. Mas a gente tem que entender o porquê dessas palavras muito usadas por Kardec e muito fortes. Primeiro, pelo sentimento que a gente precisa colocar dentro de nós, avesso a esse sentimento de inimizade e de adversidade e de adversário. Então, quando Kardec e o próprio Mestre Jesus, o Espírito de Verdade, coloca essas palavras através dos tempos para nós, ele ressalta o amor primeiramente. O Evangelho de Jesus é diretamente a palavra de Deus pelo seu Filho, pelo seu Cristo, porque Cristo quer dizer ungido. Jesus, o ungido de Deus. E eram vários Cristos, vários ungidos, mas Jesus foi o preparado por Deus, porque Jesus tinha, na sua evolução espiritual, o entendimento do amor de uma forma máxima. Então, Jesus veio para nos clarificar
nessa situação. E aí a gente entende por que inimigo, adversário, reconciliar-se, não fazer o sacrifício, porque o sacrifício era dos deuses politeístas. Quer dizer, eles acreditavam em vários deuses e eles faziam a oferenda para receber, era uma troca. Nós não trocamos nada com Deus. A doutrina espírita nos clarifica que nós somos trabalhados a cada encarnação para entender as nossas necessidades, os nossos méritos, deméritos, defeitos, qualidades e limitações. Essa é a grande essência, o grande sentimento que cabe nessa doutrina de Kardec e que foi tão maravilhosamente distribuído nessas palavras e nesses 5 livros. E ele diz assim para nós, que o porquê, na verdade, dessas palavras fortes serem tão utilizadas. Tempos bárbaros, tempos beligerantes, tempos de guerra, tempos de confronto. Os homens não falavam em amor, os homens falavam em conquista. E quem quer conquistar, ataca. E se a gente ataca, a gente não vai com boas intenções. Então, naquela época, os inimigos, os adversários, eram um fato comum. E Jesus, como queria atingir o nosso sentimento, destacou essas palavras para que a gente sentisse como elas são fortes e como elas são negativas. E como elas nos atrapalham mais do que ao outro que às vezes nos lançou alguma situação e a gente não conseguiu se desvencilhar e cai naquela sequência de sentimentos e pensamentos e atos e palavras que não levam nem um lado nem o outro a lugar nenhum, mas acabam criando uma ponte, uma separação e torna tudo muito mais difícil. E aí a gente vê o seguinte, aquilo tudo já vinha diante de Jesus. E nós temos como exemplo dessa tentativa de modificação do homem, Hammurabi. Hammurabi foi um rei babilônio que criou o Código de Hammurabi, porque as situações, como eu disse, eram de conquistas, de terra, de aldeia, de povos, de cidades, de países. Então, eles viviam em confrontos. O que aconteciam? Inimigos e adversários até a morte. E ele, Hammurabi, era um homem que tinha na sua mente, tudo já preparado por Deus, apesar de ser um rei babilônio politeísta da época de 1350, ele já tinha dentro dele a aversão àquela situação com a qual ele convivia. Então, ele instituiu o Código de Hammurabi, que são regras de conduta, mas são ainda baseadas na lei de Talião. O que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente, braço por braço. Eu vou punir o meu inimigo, o meu adversário, na medida que ele me feriu. Se eu tive um filho com um braço amputado, a minha situação com aquele homem vai ser de amputar o braço do filho dele. Então, era um código com 256 observações ou regras, mas ainda, apesar de tentar reestruturar uma sociedade para o bem, não conseguia, não era real, devido
a mentalidade da época. A barbárie, a atrocidade, o sentimento do homem era vil, era de conquistador. Aí nós encontramos em 1800 a.C. um outro código, Moisés. Moisés, já monoteísta, que faz aquela movimentação entre o povo egípcio e o povo judeu e começa, através do seu sentimento, ser um escolhido de Deus para que a mentalidade começasse a se clarear. Aquilo que era feito como sacrifício começasse a ser observado de uma outra forma. E de que forma? Deus usou Moisés para começar a modificar esse sentimento, os 10 mandamentos. Hammurabi, o seu código de 258 regras, norteando uma sociedade. Moisés, com um propósito já todo preparado, recebe os 10 mandamentos, porque ele seria o responsável por guiar aquele povo a Canaã, a terra prometida. Então, o propósito de Deus não é de inimigo ou de adversário. O propósito de Deus é que nós sejamos unidos, que nós tenhamos laços de amizade. E por que esse propósito? Porque apesar de não se acreditar, de certa forma, na reencarnação, era já o esboço desse sentimento. Porque através das sucessivas vidas, nós vamos nos modificando, nos transformando. E para que a gente não carregue os nossos adversários e os nossos inimigos para outras vidas, e tenhamos vidas dificultosas no grupo familiar, no grupo profissional, no grupo religioso, de forma geral, a gente tem que ir aprendendo a lei de amor. Mesmo torto, o Código de Hammurabi foi o primeiro código a nortear uma sociedade. Depois veio Moisés, já com um cunho religioso. Moisés já começou a preparar o quê? A vinda do Cristo. 1800 anos antes de Cristo, Hammurabi, 1350 anos antes de Cristo, mas os dois já estavam sendo encaminhados para nortear sociedades pacíficas, de melhor compreensão do sentimento bom. E aí vem Jesus. Jesus vem com o seu código de amor. Então, temos Hammurabi, temos Moisés e temos Jesus. Jesus, com o seu código de amor, o Cristo de Deus mais querido, vamos dizer assim, é escolhido, é trabalhado para trazer a boa nova. E o que é a boa nova? É a boa palavra, a boa mensagem, o bom sentimento. E Jesus traz. Mas Jesus traz utilizando o quê? Aquele sentimento daqueles homens daquela época. Não adiantava ele falar de uma outra forma, porque, primeiro, a grande massa era ignorante. Segundo, eles não aceitariam devido à vida bélica
que eles levavam. Era sempre uma aldeia brigando com a outra, era sempre uma disputa de terras, vide Samaria, que era considerada uma parte porque eles não pensavam da mesma forma. E nisso tudo, o comando de Roma. Então, todo aquele trajeto de Jesus foi na plantação da semente de amor. E o capítulo já diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí, o que acontece? A gente vai passando o tempo, vai se reestruturando e a gente chega num material que eu vou usar hoje, que para mim é um dos livros mais lindos de Chico Xavier, pela psicografia de Chico, e com Emmanuel, que é Paulo e Estevão. Eu resolvi usar Paulo e Estevão porque Paulo é o perseguidor, Estevão o perseguido, mas no decorrer da história, tudo se inverte. Não que Estevão passe a ser perseguidor, não, mas Paulo passa a ser o perseguido. Então, a gente vai entender a seguinte situação. E eu ainda quero dizer mais uma coisa. O livro Paulo e Estevão foi muito debatido nos meios acadêmicos. Por quê? Porque eles achavam de uma descrição histórica muito forte. Então, eles achavam que aquilo ali poderia ser uma certa invencionice da cabeça de Chico Xavier. Então, não foi uma pessoa, vários estudiosos viraram de cabeça para baixo Paulo e Estevão, aqui e lá fora, em países que tinham esse contra o espiritismo. E eles, através dos pergaminhos antigos, conseguiram provar as descrições de local, de roupas, de situações, de material utilizado naquela época, que Chico, através de Emmanuel, descreveu com maestria. Então, nós somos afortunados. Nós temos um espírito de verdade que volta e nos transmite o Espiritismo por Kardec. Nós temos um Kardec que, além do Livro dos Espíritos, se predispõe a nos clarificar a mente com todo o Pentateuco e a doutrina espírita, para que nós entendamos a necessidade de uma vida pacífica para termos reencarnações proveitosas. E aí a gente vai para a história de Paulo e Estevão. São basicamente 6 personagens dos quais eu vou tratar aqui. Então, a gente tem Saulo, de Tarso. Tarso era uma cidade muito desenvolvida intelectualmente. Nós temos Jochebe, que era o pai de Gesiel e de Abigail, e nós temos Barnabé e Ananias. Esse é o grupo com o qual eu vou tratar. Jochebe, o pai, que era apelidado de Jobe, era o pai de Gesiel e de Abigail. Abigail era uma enamorada, quase noiva de Saulo. Só que eles mesmos não sabiam daquela situação familiar. E foram eles se apaixonando cada vez mais por Abigail, ela sendo
sua única lufada de sentimento bom, porque ele era um bélico. Gesiel, um homem já mais ou menos com cristão, e o pai, que na verdade tinha esse sentimento e estava transmitindo aos filhos, porque eles andavam, caminhavam, procuravam onde o Mestre Jesus estava. Eles já aceitavam dentro deles Jesus, o Messias. O que acontece? Numa determinada situação, o pai de Gesiel e de Abigail é condenado à morte. Quem está no julgamento que condena o pai de Gesiel e Abigail à morte? Saulo. Saulo é um homem muito agressivo e um recebedor de ordens. Um militar que ia às aldeias, às cidades, para as conquistas e para matar, para conquistar. Então, ele destruiu várias aldeias, destruiu vários povos. E morre o pai de Gesiel e Abigail. Aquilo causa nos dois um transtorno emocional muito grande. Mas Abigail ainda não sabia do envolvimento de Saulo na situação. E o que ocorre? Gesiel se torna totalmente cristão, passa a pregar nas praças em nome de Jesus e também é condenado à morte. Mas antes dele ser condenado à morte e começar a ser perseguido, ele se batiza e escolhe o nome de Estevão. Ele troca o seu nome para um nome que, na verdade, vai passar a ser o seu segundo momento de vida. Ele quis tirar a roupagem do homem velho, trocando o seu nome de Gesiel para Estevão. Numa das pregações, Estevão é condenado, e quem está partícipe naquele momento, como um dos chefiadores daquela situação, Saulo. Todos começam a apedrejar aquele homem e, em determinado momento, o seu chefe diz: Saulo, a última pedra é sua. E Saulo atira a última pedra. Antes de desencarnar, de se entregar a Deus, Estevão diz: Senhor, perdoa, tem piedade desses irmãos, eles ainda não têm o esclarecimento do teu reino, do reino de Deus. Fecha os olhos e morre. Esta notícia chega a Abigail. Isso tudo 40 dias após a crucificação de Cristo. E o que ocorre a partir dali? Abigail perdera o pai por inimigos, por adversários ao cristianismo. Abigail perde o irmão, que já não mais é Gesiel, mas sim agora Estevão. E ela adoece. Adoece ainda mais porque ela vem descobrir que o responsável pelas duas situações, praticamente, era o seu querido amado, o seu querido noivo. Ela ainda vive mais uns meses,
mas definha de uma tal forma que ela não resiste, desencarna. Saulo, que já era um homem desgastado pela agressividade, torna-se pior. Torna-se um verdadeiro algoz dos cristãos. Ora, o que Jesus diz para nós aqui? Não podemos fazer inimigos, que é basicamente isso que ele diz aqui. Se temos inimigos, não temos o direito de ofertar ao Senhor nenhuma palavra de pedido, de prece, enquanto nós não nos encontrarmos. Saulo fica sem Abigail. Saulo se torna muito mais vulnerável e se entrega às suas ações beligerantes. Todo lugar que precisava ser destruído, Saulo se oferecia de primeiro momento para aquele trabalho. E, como o seu responsável era muito agressivo, o encaminhava para essas situações. Apesar de Saulo ser afilhado de Gamaliel, que já era um homem que recebia Deus de uma forma diferente e passou para ele muitos ensinamentos, Saulo ainda não queria saber disso, porque ele achava que a sua amada tinha morrido por culpa do Cristo, por culpa do Messias, porque se eles não tivessem se envolvido nesta situação, nada daquilo teria acontecido. E aí ele é convidado pelo seu superior a ir a Damasco procurar os cristãos para matá-los. Dentre esses cristãos estava Barnabé e Ananias. Barnabé, um mercador que o encontrou em momentos na cidade e lhe vendeu frutas, e Ananias, que era um homem sem vida muito certa e que foi curado pelo Mestre Jesus. A partir do momento em que Ananias é curado, se restabelece fisicamente, ele se entrega emocionalmente e espiritualmente à palavra de Jesus. E passa a seguir o Mestre e até intuir o que o Mestre lhe falava. Porque neste momento, Jesus já não estava mais no planeta. Jesus já estava no reino de Deus. E, nesse momento, ele é designado para Damasco. Vai para Damasco e, no meio da estrada, ainda com toda aquela revolta, ele recebe umas palavras ao seu ouvido, cobrando dele o porquê daquilo tudo. Então, Jesus diz a ele: por que você quer saber quem sou eu? Por que você não consegue se modificar? Por que você não deixa o perdão entrar em você? Saulo, o que queres de mim? E neste momento, uma luz se faz com uma força inimaginável e que Emmanuel diz que era um bálsamo de luz, porque, na verdade, era o próprio Mestre Jesus. Saulo, ali naquele momento, perde a sua visão. Aí a gente pensa assim, poxa, mas Jesus foi punitivo e vingativo. Não. Todo aquele movimento que se dava naquela hora era um preparativo para que
o perdão, o amor, os sentimentos puros e positivos começassem a fazer parte de Saulo. A partir daquela cegueira, Saulo se torna para o seu superior e todos que estavam com ele inútil. Eles chegam a Damasco, colocam Saulo num casebre, deixam-no lá, com uma pessoa tomando conta, com água e pão, e ali ele dorme 2 dias. Enquanto isso, Ananias, em Damasco, recebe a mensagem do Cristo intuitivamente, que ele diz ser por sonho, mas a gente sabe que foi um encontro real, que lhe diz: Ananias, vá curar Saulo. Ananias diz: não posso, Senhor. Como eu vou curar o homem que está vindo para destruir nossa cidade, destruir o nosso povo? Se eu curá-lo, ele vai se restabelecer e vai nos destruir. Ananias, eu não estou te pedindo, eu estou mandando. E Ananias acorda na manhã seguinte e vai. E Jesus diz até o endereço para ele. Rua direita, e ele chega no local, acompanhado por Barnabé. Barnabé já conhecia Saulo, e porque Barnabé vendia na frente do templo as suas mercadorias, então sabia da grande agressividade e maldade de Saulo. E disse: o mestre, tem certeza que foi o mestre? Não foi uma fala do demônio? E ele diz: não, foi o mestre. E eles chegam à casa com o trajeto e as informações ditas por Jesus aquela noite, porque ele disse que tinha que ser aquela noite. E quando ele bate a porta, Saulo diz: entre. Quando Ananias pensa em se apresentar, Saulo lhe diz: eu sei que te mandaram aqui para me curar. Como é que você sabe disso? Porque uma voz falou no meu ouvido que viria um homem para me curar. Ananias coloca suas mãos sobre os olhos de Saulo e repete as palavras totais que Jesus dita ao seu ouvido. Quando Ananias tira suas mãos dos olhos de Saulo, Saulo começa novamente a ter a percepção da visão e tem a sua visão restaurada. Naquele momento ele diz: o mestre existe. Por que que eu perdi tanto tempo, perdi amigos, perdi minha noiva, com o ódio, com a inimizade, tendo adversários por ganância, por conquistas, por poder, quando eu poderia ter conhecido isso antes, ter aceitado e entendido este movimento antes. E aí ele diz a Ananias: Ananias, me batiza. Como é que eu posso... Ele pergunta: como é que eu posso me reformular? Ananias diz: primeiro você tem que ser batizado. Ele diz: Ananias, me batiza. E Ananias diz: eu não me sinto em condições. E Barnabé se oferece para batizar Saulo. Vão à praça, onde tem uma fonte, e lá Barnabé coloca Saulo à sua frente, repete uma prece e batiza Saulo. Naquele momento, Saulo deixa de ser Saulo e passa a adotar o nome romano Paulo.
Ora, ele era um hebreu que vivia em Roma. Por que adotar o nome de um romano que não era bem classificado, bem visto naquela época? Porque Jesus tinha essa intenção de que ele se restituísse e entendesse que não é o nome, não se dá importância a isso. Ele se transforma para que o entendimento dele não tenha fronteiras, vamos dizer assim. Não importa se ele ia continuar Saulo, não importa se ele teria um nome romano, um nome de agressivos, de agressores. O que importa é que ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu o propósito de Jesus. A transformação. Naquele momento, Saulo, que já é Paulo, passa a ter 2 noites importantes na sua vida. A noite do seu batismo e a noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É quando nós nos sentimos totalmente sem eixo, para que a nossa roupagem, a nossa pele, a nossa transformação de alma velha para alma nova possa se fazer. E naquele momento, Saulo entra num total desencontro de sentimentos. Ele percebe a desolação, porque ele é abandonado pela família e pelos amigos. Ele percebe a desolação, que ele se sente perdido nas ações. Ele percebe o abandono, que é se vê sem família e sem amigos, porque ele agora tem uma outra visão. Ele se vê vilipendiado, porque, na verdade, ele perde tudo que seu físico, desde casa até sua vaidade, toda a sua parte moral, que ele acreditava por séculos, por anos, e ele se vê desnorteado naquilo, e o seu emocional se torna totalmente abalado. Por que Saulo perde o físico, o moral e o emocional? Porque, na verdade, todos o abandonaram. Ele já não era mais aquele forte, aquele guerreiro, aquele opositor. Ele era um homem sem nada. E aí, nesse momento, ele está totalmente perdido. Quem lhe aparece? Abigail. Abigail aparece para Saulo com uma candura infinita, porque tanto Estevão quanto Abigail já o haviam perdoado, porque eles não mais entendiam o sentimento do inimigo e do adversário, fosse por qual razão fosse. Eles já estavam impregnados pelo bálsamo do amor de Jesus. E Abigail diz a ele assim, ele diz: Abigail, o que eu vou fazer? Eu não sei mais como eu vou fazer, porque eu não tenho ninguém, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos. Ela diz: o teu propósito foi modificado. Quando você foi batizado, sofreu a cegueira, foi batizado e se transforma em Paulo,
você já não é mais aquele homem velho. Então, o que eu posso lhe dizer? Vamos prestar atenção no que Abigail diz para ele. Ama, trabalha, espera e perdoa. Ele ouve aquela frase e continua perdido. E ela lhe diz: ama, porque você vai entender a resiliência. Trabalha, porque o trabalho é transformador. Espera, porque nem tudo depende de nós. A grande maioria depende de Deus. E perdoa, porque só através do perdão você vai realmente ser um homem novo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Meu Deus, são 4 palavras que norteiam os espíritos. São 4 palavras que fazem um resumo do amor e da essência do cristianismo nascente, como diz Emmanuel. Nós somos o cristianismo nascente através da doutrina espírita. E aí, ele entende porque naquele momento que ele estava em todo aquele percurso de transformação, Ananias diz que ele foi o vaso escolhido de Jesus. Porque, na verdade, o vaso é apenas uma casca, um objeto que habita Deus, a água da vida. Saulo, que vira Paulo, entende que não há mais a necessidade dos adversários, que não há mais a necessidade do sacrifício sem propósito, e passa a ter a consciência da condição do homem de bem, que Kardec recebe pelo Espírito de Verdade nas suas formulações. Ora, nós estamos mercê de um sentimento puro, de entendimento, de reconciliar. Se eu me reconcilio, é porque eu fui adversário. É porque eu tive dificuldades, é porque eu não consegui entender o que eu não devia fazer. Então, a gente tem que analisar essa palavra aqui quando Jesus diz, vá e antes de colocar, Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Ides perdoar, ides entender, ides apaziguar. Tira o sentimento de adversário e de inimigo e coloca a resiliência no lugar. Ama. Vai e se coloca junto daquele grupo e trabalha e se transforma. Aprende a ter paciência e espera em Deus. Porque os nossos maiores erros são a nossa ansiedade. E às vezes, pela nossa ansiedade, nós colocamos os pés pelas mãos e nos perdemos nas nossas atitudes. E perdoa. Porque você vai purificar a sua alma através do perdão.
E aí a gente entende uma coisa. Paulo passou a ser o maior divulgador do cristianismo, mais do que os apóstolos de Jesus. Saulo conseguiu compreender a sua transformação de uma forma totalmente de refazimento. E aí ele espera mais ou menos 40 anos, porque ele nessa época está com 30 e poucos anos, ele morre aos 67, para pedir perdão a Estevão. Ele espera quase 40 anos para dizer: Jesus, eu te amo e eu te entendo. E o mestre o acolher no plano espiritual de uma forma magnânima. Ele espera mais ou menos 40 anos para encontrar o amor da sua vida. Então, nós precisamos entender que não precisamos de adversários, não precisamos de inimigos, não precisamos deixar de fazer a nossa oferenda, porque ainda estamos com o sentimento de adversidade e de não conciliação dentro de nós. A gente escuta muito as pessoas dizerem assim: quando não se aprende pelo amor, aprende pela dor. E tem umas 2 semanas, uma pessoa me disse assim: o espírita é masoquista, porque o espírita gosta de sofrer. Aí eu falei: por que você fala isso? Porque vocês usam até essa frase: quando não se aprende pelo amor, se aprende pela dor. Não. Eu falei para ele: não, você está com uma ideia errônea. Nós, espíritas, quando estudamos com todo o sentimento de entendimento a doutrina, nós percebemos o quê? O amor é que é a mola mestra da vida. Quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor, por nossa falta de entendimento, por nossas ações erradas, por nossas limitações, e aí a gente perde a noção, na verdade, de que de qualquer forma eu vou aprender. Nós temos que entender que as reencarnações não é porque eu vou poder ter muitas que eu não vou trabalhar o meu interior para isso de uma forma mais rápida. Se eu posso amar, por que odiar? Se eu posso me transformar, por que não fazê-lo? Se eu posso esperar em Deus, confiar, depositar a minha fé, por que não acreditar? Se eu posso perdoar, é mais fácil do que eu guardar aquele sentimento que vai me adoecer. Então eu não preciso aprender pela dor. Eu preciso aprender pelo amor. A doutrina nos esclarece isso. A doutrina nos pede isso. E todas as máximas do Cristo, sejam no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tudo que ele traz para nós de entendimento é através do amor. Nós é que não temos ainda a condição de entender isso e sofremos. Mas ninguém é masoquista. Apenas a doutrina nos clarifica que, se eu não fizer um movimento de transformação, o sacrifício mais agradável a Deus, eu vou ter que sofrer. Porque eu escolhi esse movimento. Então,
que o Paulo seja para nós um exemplo de toda hora, de todo dia, de todo instante. Que Paulo, que era o déspota, o perseguidor, e passa a ser o perseguido em uma encarnação, ali para a amostragem, e passa a divulgar o cristianismo, divulgar a palavra de Jesus, colocando toda aquela roupagem velha no chão e se vestindo do homem novo. Que nós possamos entender isso, sair daqui com essas reflexões hoje, para que os nossos sentimentos, as nossas ações e os nossos pensamentos possam ser modificados, não somente para nós, mas em função do outro, porque nós vivemos numa grande comunidade. Que a paz de Jesus habite os nossos corações, que o Mestre Jesus sempre tenha a calmaria de nos esperar, de nos amar, de nos permitir o trabalho, a espera e o perdão, no tempo que nos cabe, no tempo de cada um. Mas vamos fazer o esforço. Vamos, porque Jesus fez todo um sacrifício por nós. E Ele merece que nós nos empenhemos por Ele. Graças a Deus. Obrigada, Tereza, por esse estudo. Nós vamos passar agora ao nosso segundo momento, que é o momento do passe. Eu gostaria de pedir aos médios, por favor, que se coloquem. A vocês que já receberam o passe de tratamento, também que se liguem aos seus mentores, porque o trabalho continua, o trabalho do passe continua aqui no salão. Deus nosso Pai, doce Mestre Jesus, espíritos amorosos que aqui se encontram, que preparam esse ambiente com os fluidos que nos auxiliarão na nossa melhora. Vamos mentalizar, meus irmãos, no momento do passe, esses fluidos que são doados através dos médiuns, penetrando em cada célula do nosso corpo físico. Devolve-nos, Senhor, se for do Teu desejo, a nossa saúde, e nos fortalece, para que possamos passar por essa prova com fé e sem lamentação, Senhor, aceitando a nossa prova. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus abençoe esse momento. Edificações. O que seria uma edificação, né? Podemos considerar que possa ser a nossa transformação. É o passo a passo, né? É cada degrauzinho que a gente põe na melhoria, né, de nós mesmos. Deus sabe das nossas condições, ainda moralmente imperfeitas, já que vivemos no planeta de provas e expiações. Porém, a espiritualidade superior se aproveita de qualquer sinalzinho de pequenas mudanças, né, que a gente põe em prática para que seja erguida em nós edificações, construções, com bons sentimentos, com trabalho no bem, com ações concretas que possam modificar a vida de um irmão encaminhada, aliviar a dor, o sofrimento, a desesperança do próximo. Então, a partir dessa edificação, vamos modificando dentro de nós. Vamos virar espíritos perfeitos do dia para a noite? Claro que não, né? Ainda não conseguimos. Mas se faz necessário o esforço dessa transformação, dessa mudança. Lembrando que muitos irão buscar em nós
um exemplo, né? Então, vamos deixar a zona de conforto, que há tempos vivemos, né? Deixando o dia, a vida nos levar, um dia após o outro, não tocando em nada pela dor do próximo, né? Então, que a gente já tem isso em mente. Isso temos que deixar para trás. Então, pela frente, é toda a edificação a ser firmada, alicerçada dentro de nós, né? É trocar realmente os pensamentos ruins pelos bons, né? As ações que ainda praticamos que não são legais por boas ações. Isso aí a gente está construindo em nós uma edificação, a edificação que nos leva ao Cristo, né? A edificação boa. Temos sempre o apoio da espiritualidade amiga que nos auxilia. Vamos sempre estar em testes, tá? Sofrendo tentações, sim, para nos desanimar, para nos afastar de qualquer trabalho no bem. Porém, se edificarmos a nossa fé em Deus, se edificarmos o nosso pensamento firme no bem, se edificarmos nossa vontade na transformação e no trabalho no bem, resistiremos ao mal. É essa troca, né, que a gente tem que fazer. Deus está no comando, Jesus é nosso mestre. E nós, espíritas, o que não nos falta é trabalho. Obra social, trabalho mediúnico, divulgação e muitos outros, né? O trabalho edificado na fé em Deus nos dá todas as condições necessárias para a nossa evolução moral. Então, não é isso, não é essa edificação que a gente está buscando, a transformação moral. Sair da zona de conforto é ficar galgando, né, um patamar acima para a transformação num homem de bem. Né? Jesus espera isso de nós, ele veio nos trazer um modelo, ele foi nosso modelo. Né? Então, é essa edificação, a edificação na fé, que a gente tem a certeza, né, que vai estar no caminho certo, né? E o trabalho é o caminho, gente. O trabalho no bem, né, é a troca do mau pensamento pelo pensamento salutar, o pensamento no bem. E as nossas ações, que não adianta também só pensar e não pôr em prática, né? Então, a gente vai transformando os sentimentos, né, e vai se tornando fácil. Quando a gente vê, a gente já está fazendo, né, no automático. A gente vai transformando o nosso sentimento e isso vai fazendo com que nossas ações se virem cotidianas. Né? Não é fácil no início, então tem muita coisa que faz a gente sair do prumo, né? Tenta nos atrapalhar a vinda ao centro. Mas essa edificação, ela é necessária. Né? É necessária e por mais que, às vezes, para os nossos amigos, né, nosso dia a dia, seja que eles acham que a gente não está mais participando de nada que eles gostam do mundo, a edificação é para Deus, é a que importa. Que assim seja. Agradecidos, Senhor, estamos por mais um dia, por termos conseguido chegar aqui, estudar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos começar a nossa reforma, para que possamos começar a mudar, seguindo os Teus ensinamentos. Obrigada a esses espíritos que nos receberam nessa casa com tanto amor e com tanto carinho. A esses espíritos que prepararam o ambiente para nos receber, que cuidam de nós, não só aqui, mas nos nossos lares e onde nós estejamos. Agradecido ao diretor espiritual da nossa casa, a essa falange de espíritos que sustentam a nossa casa, que possamos retornar aos nossos lares em paz e que lá chegamos, possamos continuar nessa paz que agora sentimos.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Mas, acima de tudo, obrigado, meu Deus, por estarmos terminando o nosso dia em paz. Pedimos agora, Senhor, a esses espíritos que sustentam a nossa casa. Pedimos a Jesus e pedimos a Deus a permissão para terminarmos o nosso estudo, a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus.